isso é até um assunto que eu queria levantar aqui para nossa audiência, para você que está nos assistindo, que é isso de realizar sonhos, não tem idade para isso. Claro, a Tatiana é muito nova, mas a gente estava traçando um paralelo das mulheres da nossa vida, e eu queria até que ela falasse um pouquinho, porque assim, primeiro eu falei assim, minha mãe, com 60 anos, agora, ela saiu da posição dela confortável e abriu um restaurante, sem falar comigo, sem falar com meu irmão. E eu entendo, porque se ela tivesse falado com a gente durante o processo, cara, eu provavelmente teria colocado um freio. Pode até ser que no meio da minha fala eu me corrigisse, falasse, não deixa ela fazer as coisas dela. Mas, cara, é muito trabalho, é muito trampo. Ela teve um primeiro sócio que não foi legal. E todas... Então, assim, eu já poderia ter apontado daquilo nisso, mas deixa ela resolver as coisas dela. Ela já teve negócio e ela quis voltar, ela ficou parada aí 10 anos e quis voltar agora. E tá tudo certo, isso deu vida para ela. Mas não é só a minha mãe com 60 anos, né, Tati? Temos outras mulheres na família. Aliás, a nossa família tem um caso de mulheres que recomeçaram a vida depois de mais velhas, né? Sim, é a sua mãe. É legal. É muito legal você tocar nesse ponto também, porque assim, eu sempre pego isso como uma referência, porque as nossas mães, né? Minha mãe, a irmã da mãe do Gustavo, e elas não tiveram uma vida fácil, né? Assim como minha avó teve uma mais difícil ainda. Só que eu embora todas as conversas que eu tenho com as tias, agora é engraçado, a gente vai ficando mais velha, as tias vão contando mais segredo, né? Vai assim, soltando tudo, né? Os podres da família que a criançada não sabia. Meu avô foi alcoólico. E parou de beber, mais velho, com outra família, fundou a Ade Guarani, então tem uma história de superação muito bonita. Mas quando ele era agressivo. Aí sabe que era a que não apanhava? Era a mãe da Tati, a tia do Carmo, porque ela dançava pra ele na sala. No circo! Ela não dançava pra ele, não era do circo, era pra ganhar entrada, mas ela dançava na sala. A gente sabe disso, ela tinha o joguinho de cintura. Mas então, assim, a gente já tinha um exemplo da avó, que, poxa, passou por muita coisa, e a minha avó era uma pessoa que unia todo mundo. Ela era muito engraçada, estava sempre fazendo coisas assim que a gente achava sempre o máximo. E a minha mãe um dia chegou em casa, assim, falando que vou perder o emprego. Por quê? Porque eu não terminei os meus estudos e eles vão mandar todo mundo que não tem. Aí ela, por um momento... Ela trabalhava com o quê? Depois, agente de saúde. Minha mãe era agente de saúde. Só ela era tipo uma mãe de todo mundo, sabe? Ela fez essa profissão aí ela foi cuidadora. Vamos voltar ao que a gente tá falando. A gente tá falando da sua mãe. Sua mãe trabalhava como agente de saúde, vírgula. Melhor agente de saúde que nós já tivemos, porque ela ia na casa das pessoas para ver se tomou um remédio, para não ser, fazia mesmo o papel que romanticamente seria o papel correto, né? Mas a gente sabe que não é o que acontece. Mas, enfim, ela fazia mesmo. Então, as pessoas têm uma saudade gigantesca delas. Não há quem não fale tremendo, né? E aí ela estava ameaçada no emprego, porque o Pedro, era quando começou essa história de agente de saúde, tá? Quando começou essa história dos agentes de saúde, do médico da família, dessa história toda, né? E aí não tinha... Ela ia perder o emprego porque só ia ficar concursados. É isso, Tati? Aí ela falou, poxa, aí ela teve esse momento, né, de tipo, vou perder meu trabalho, depois ela falou, não, né? E antes disso, né, lembrando também que a minha mãe, paralela a isso, ela era salgadeira, né? Maravilhosa. Foi ela que me ensinou a fazer dívida. Fazer dívida com ela mesmo, porque eu comprava, era 20 bolinhas de salame. Era com queijo salame. Que Nunca mais ninguém... Eu nunca vi esse salgadinho, não. Eu acho que ela fez isso um dia, eu achei que era maravilhoso, e não acho... Um dia, Gustavo, um dia. Ele ela não fazia pra mim, eu pedia pra mim, eu ela adorava. Ela fez só pra você. Era salame. Ele não era comercializado. Mas o Gustavo era um mimadinho, né?
Era mimado, tanto que eu era secretária e ele um artista, né? Mas vamos lá, ela ia trabalhar comigo, e era tão louco, o Pedro, que ela ia trabalhar comigo passando minha roupa. Ela falava isso, eu vou viajar com você passando minha roupa. E aí, sabe o que eu pensava quando eu era criança? Olha o dilema que eu vivia na minha cabeça. Isso a Tati sabe, porque eu já falo com ela. Eu pensava assim, então tá, eu vou ficar rico, aí eu vou pagar para minha mãe viajar, aí eu tenho que pagar para Tio do Carmo. Como é que eu vou fazer com o tio Luiz Paulo, que é o marido dela? Não, porra, então eu vou ter que levar ele também. Então eu fazia conta, tipo, então assim, é para minha mãe, eu tenho que pagar para minha mãe, para Tio do Carmo, e vou ter que levar o tio Luiz Paulo. Porque tem que ir na viagem. Então, assim, então vou ter uma conta assim, né? Na minha cabeça eu pensava isso, porque era muito próximo. Minha mãe tem 9 irmãos. Não, 9 irmãos. Minha mãe tem 12 irmãos, né? 13, sei lá. Irmão pra caralho. Uhum. Mas a tia Dura é muito próxima, era mais segunda mãe. Tanto que eu pedi a bênção, eu fui ensinado a pedir bênção para todos os tios. Só que eu não fui ensinado a pedir bênção para minha mãe nem para meu pai. Eu não pedia bênção para minha mãe e para meu pai. Então, eu não conseguia pedir bênção para a tia do Carmo, porque eu tinha essa coisa de minha mãe também. Então, era um grau de intimidade que eu não precisava. Aí, quando eu ia para a festa de aniversário na casa da Tati, que estava toda a renca de primo, que todo mundo no final da festa fazia benção, tia Du, benção, tia Du, benção, tia Du, eu não conseguia falar, eu ficava com vergonha. Aí, porque se eu falasse benção, tia Du, eu ia me sentir hipócrita, porque eu não falava. Não era, entendeu? Muito louco isso. Mas conta, Nath, vai. Então, nisso, a minha mãe voltou a estudar, já com 40 e tantos anos, ela voltou a estudar, e se formou, e foi um super orgulho, porque, assim, ela já não tinha mais aquela mente fresquinha lá, né, de um jovem estudando e tal. Então, assim, eram tempos diferentes. Hoje, né, você está sempre envolvido no meio acadêmico, você está fazendo alguma coisa, está lendo muita coisa, mas para ela não, então foi uma super vitória. Então, assim, eu estou muito acostumada a estar com mulheres fortes, assim. Então, tanto que no meu livro eu fiz questão de dedicar para essas mulheres, assim, porque, né, eu me inspiro muito nelas, assim, tenho muito orgulho da história que elas construíram, né? Então, e outra, não só, além disso, era uma grande novidade uma mulher casada, mãe de família, voltar a estudar. Não tinha isso em Guarani. A gente é uma cidade muito pequena. Porque hoje a gente contando isso parece normal. Quer dizer, se hoje já não é normal, em alguns, né, dependendo do lugar de acesso e tudo, mas ela não era mesmo, era uma puta novidade. Isso é incrível. Agora, a gente deu sorte, né, Tati, de algumas mulheres na nossa vida. Você dedicou, o Pedro leu aqui, ele leu o que está na orelha do seu livro te apresentando, né? Uhum. Você falou que tinha uma professora de português. Essa professora de português também é professora também? Claro. É a Margarete? O Gustavo já entregando o nome. Eu vou cair, tá? Eu vou cair a live de novo. Não, essa nem era professora de português. Não. Inclusive, quero deixar aqui um abraço grande para Rosimar, que foi nossa professora. Rosimar maravilhosa. E, assim, ela instigava a gente, assim, né? E eu lembro de um episódio que ela passava uma redação por semana. Aí ela corrigia essa redação, ela corrigia, e você depois tinha que passar limpo por um caderninho. Só que o que acontece? Eu, zero organizada, esqueci de fazer a redação. Quem for de Guarani, as minhas amigas, deve ter alguém aí assistindo aí a Paisagem com Touro, que era a imagem que ela colocou pra gente poder fazer a redação daquele título. E eu falei, caramba, não fiz. Era 11 horas, a nossa aula começava, tipo, sei lá, 1h da tarde, não sei. E eu falei, lascou tudo, eu não sei o que eu vou fazer. Eu escrevi a redação direto no caderninho, como se ela tivesse corrigido. Só que, assim, foi fluindo, assim, por fim eu escrevi muita coisa, cheguei, assim, suando na aula dela, entreguei o caderninho, e quando ela devolveu, eu já sabendo que o bicho ia pegar pro meu lado. Tinha, assim, um super comentário dela elogiando a minha redação. Aí eu falei, deu certo.
Mas e ela era super criteriosa para corrigir, assim. Então, assim, você vê que quando a pessoa tem amor pelo que faz, assim, né? E ela fazia isso com muito amor. Eu nem sei se a Rosimar ainda dá aula lá em Guarani, não sei se ela aposentou, se ela dá aula. Eu sei que sim. Tomara que as pessoas ainda estejam tendo prazer de estudar com ela. Olha, eu vou te falar uma coisa. A gente teve as mesmas professoras, Pedro. Uhum. E a minha turma e a turma da Tatiane, que a gente é de turmas diferentes, porque a Tati é 6 vezes mais velha que eu. Isso é nítido na cara dela. Mas... Nossa, que primo gente boa, hein? Muito. Não, aí tem aquela coisa de a Tati era a turma A, eu era a turma B. Aí eu tava contando essa história. Tá de nota. Não é por causa de nota, não. Aí assim, eu tava contando por causa de idade. E aí eu tava contando a história pro Matheus, e aí eu falando disso, porque eu tinha me esquecido dessa coisa desse compromisso de aula de redação. Porque nessa aula de redação toda semana, que eu ficava louco para fazer e que eu me dei muito bem na vida. Porque eu não fiz curso de roteiro. E o meu primeiro contrato na Record, quando eu fui pra Globo, eu já assinei contrato como ator e redator. Eu dava a redação final dos meus quadros. Entendeu? E isso, cara, de Rosimar, em Guarani, escola pública. Olha que maravilhoso, cara. Que dom, hein, Gustavo? Não, mas assim, mas era puta professora. Puta professora também, sabe? E também, além disso, também, a gente era muito incentivado por vários professores também a fazer aquelas feiras culturais, a gente fazia muito teatro, muita coisa. Então, a gente também era muito estimulado a criar, né? Tanto que a gente fazia sátira de professor, fazia coisa, e nada era problema. Nada era problema. Não, todas as turmas que faziam teatro... Isso aqui vai ficar documentado, é bom, porque eu quase nunca documentei isso em um lugar, vai ficar documentado aqui no Poder Democrata. A gente fazia as peças de teatro, de dia do professor, aquela coisa toda. Todo mundo era assim, a pessoa fazia os teatros e as professoras acompanhavam o desenvolvimento. Quando era comigo, quando era com a Tati, ninguém tomava conta, porque era garantido que ia ser coisa boa. E eu conseguia, nessa semana, muitas das vezes, consegui juntar as turmas para ter a Tati no meu elenco. Mas não é que eu conseguia juntar, não. A escola juntava para ter a gente no elenco, porque era bom para a escola, entendeu? Porque a Tati tinha que fazer na turma dela. E aí a gente imitava do fazia o texto, todo mundo tinha o texto, era engraçado, e eu já fazia a direção. Para você ver que essa coisa do parceiro brilhar nunca foi um problema para mim, isso é desde sempre, isso tá muito no meu sangue. Tanto que eu falei com a Tati essa semana, falei assim, eu tô gostando de dirigir, o meu tesão tá nisso aqui. A Tati falou assim, mas para mim era óbvio, acho até que demorou. Então, né, Tati? Fala pessoal, Pedro Zambarda aqui com vocês da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube. E para a gente manter as nossas atividades, a gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas. Fazer as lives, os cortes, os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros no canal, infelizmente, estão com as suas contribuições paralisadas. Então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata. Salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicado. Eu conto com vocês, abram um aplicativo do banco, coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, para a gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater, vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.